públicos. Olá, amigos da TVT, da Rádio Brasil Atual, no ar, Papo com Zé Trajano. Gente, ontem eu já tinha falado que a coisa estava muito complicada e eu estava, deixa eu colocar isso aqui, muito triste, né? E hoje continuo mais triste ainda, porque é cada dia um acontecimento que nos deixa completamente horrorizados. Ontem foi aquele sujeito, aquele senhor, que vendo aquela manifestação em frente ao Copacabana Palace, onde foram feitas 100 covas e colocada as cruzes, foi lá e derrubou várias cruzes, colocando a bandeira do Brasil, um desrespeito total, e tomou uma volta, ainda bem que tomou, daquele pai do menino de 25 anos, que indignado, chorando, recolocou as cruzes do lugar. Falei aqui, muita gente se manifestou nas redes sociais, em programas de TV, em colunas de jornal, desse ato desumano, cruel, triste, né? É triste ver um tipo de comportamento como aquele. Muito bem, mas esse tipo de comportamento vem se espalhando. Não é de hoje. A gente fica se perguntando, de onde esse pessoal saiu? Onde esse pessoal estava? A cada dia a gente vê manifestações de fascismo, de desumanidade, que nos deixam muito preocupados, de violência. Teve aquela lá, aqueles, onde falaram 300, coisa nenhuma, 30 idiotas vestidos como se fosse a Ku Klux Klan, né, com tochas na mão, tentando intimidar o Supremo. Tivemos ontem esse caso da Cruz. Tivemos durante um tempo uma desconfiança comandada por essa deputada, que eu nem vou dizer o nome, amiga do capitão Corona, que tem muitas informações da Polícia Federal, é a mãe de nada da Polícia Federal, pedindo para abrir os caixões do Nordeste, porque estavam enterrando gente com pedras dentro dos caixões para aumentar o número de mortos. Muito bem, não bastasse isso, eu podia ficar fazendo uma relação imensa, né, de casos. Tem dois casos, eu acho que o mais importante é esse, do incentivo do capitão Corona para que se abra cada vez mais, se flexibilize cada vez mais e que as pessoas saiam à rua, como estão saindo, se abraçando com o vírus. Não guardando distanciamento social, muitos não usando máscaras, não estão nem aí, porque tem alguém de cima que os estimula. E vários governadores estão assinando embaixo esses recados, né, do capitão Corona. Mas agora foi demais. Ontem, o capitão, eu vou botar o vídeo mais tarde, o capitão Corona, naquela live ou ao vivo que ele faz toda quinta-feira, incentivou as pessoas a invadirem os hospitais para checar se há leitos vazios ou não, desrespeitando todas as normas de saúde, sabe? Invadindo hospitais, passando por cima dos médicos, dos enfermeiros, do pessoal de linha de frente da saúde. Pois bem, deu resultado. Deu resultado. Agora, saiu a matéria, estou vendo aqui no Globo, que um grupo de 6 pessoas invadiu um hospital de referência da Covid-19, lá no Rio de Janeiro, o Hospital Ronaldo Gazola, invadiram, chutaram as portas, arrebentaram portas, jogaram computadores no chão, querendo saber se havia leito vazio ou não. Isso é uma barbaridade. O capitão Corona devia ser enquadrado não só em crime de responsabilidade, como também existem outros crimes de responsabilidade, não esse maior. Da paz pública. Ele incentiva as pessoas a saírem às ruas, incentiva as pessoas a invadirem o hospital. É um negócio inacreditável. Inacreditável, sabe? E o silêncio do Congresso, que agora está assim com ele, pessoal, cada vez mais gente no Centrão, entrando no governo. Agora foi o jovem lá, genro do Silvio Santos, que vai se tomar posse como ministro das Comunicações,
mesmo sendo uma indicação, diz o capitão Corona, que é pessoal, que é da cota dele, ele é do Centrão. Ora, bolas, é do partido do Kassab. Olha, eu tenho os números aqui. É muito triste a gente ver essas imagens que estão passando na televisão das pessoas. Olha, como tem gente na rua se aglomerando, sabe? Fazendo filas para entrar em shopping center. E mais, o que é muito louco, os donos de estabelecimentos, o pessoal do comércio, quer mais. Acha que esse horário de 4 horas só de abertura é muito pouco. Querem que abra mais o dia inteiro para que tá vendendo pouco. Quer dizer, é mais uma responsabilidade desses donos de lojas, shoppings, etc, etc, etc. Vamos aos números que não comovem os nossos governadores, nem o capitão Corona. Subiu para 41.162. 41.162 o número de mortes pela Covid-19 no Brasil. Números daquele consórcio de imprensa. Registrados mais de 1.239 desde o último boletim de ontem. Já são, olha só, 809 mil casos. 810, eu vou daqui porque tem que quebrar. 810 mil casos de infectados. 30.412 a mais do que ontem. Então, vou repetir. 809 mil infectados, 30 mil a mais do que ontem. O estado de São Paulo, que é o epicentro da epidemia e que está abrindo. Agora o secretário de Transporte foi demitido pelo prefeito, porque, dizendo, não era para permitir as pessoas em pé no ônibus. Está todo mundo em pé no ônibus. Porque não é só a entrada no shopping, na loja comercial que não respeita o distanciamento, que deixa as pessoas entrarem de qualquer jeito. É o transporte. Aglomeração de gente nos pontos de ônibus e dentro dos ônibus. Estado de São Paulo, 9 mil mortos, 862. E 156 mil casos da doença. 9 mil mortos, 156 mil casos da doença. Está aí. E os comerciantes reclamando, querem mais uma abertura maior, um horário mais longo, né? Ou seja, querem se abraçar com o vírus, a gente não sabe como isso vai acabar. Nos Estados Unidos, o número de mortes é incrível, é o primeiro lugar no ranking de óbitos. Vários estados que abriram tudo já estão revendo e tendo que dar o passo atrás, tá? Porque a gente sabe, nós temos que seguir cientistas importantes, médicos importantes, infectologistas, sanitaristas, Organização Mundial da Saúde. Não, a gente se deixa levar e está se deixando levar. O estado do Rio de Janeiro, que abriu agora praia, shopping, também lá vou te contar, o governador daqui a pouco vai ser preso, se depender da Assembleia Legislativa, vai demorar, não digo preso, mas ele perde o cargo já. O prefeito é aquele trapalhão, um dos piores prefeitos da história do Rio de Janeiro. O pessoal lotou a praia, está lotando o shopping center, e lá o número de leitos disponíveis é muito menor que em São Paulo, comparativamente. 7.138 mortes pela Covid-19 e 74 mil casos. O Ceará, que é um estado também que está enlouquecido com isso, 4.480 pessoas já morreram. Hoje é o Dia Mundial da Luta contra o Trabalho Infantil. Nós vamos falar disso aqui no programa. E a pandemia está levando o desrespeito na maior, levando crianças a trabalharem, porque a situação econômica está difícil para vários pais. Hoje é o dia também dos namorados, né? Dia dos namorados. Um abraço, um beijo para todos os namorados. Curiosamente, o Dia dos Namorados no Brasil foi uma invenção do pai do prefeito Engomadinha de São Paulo, cujo nome é o mesmo, João Dória. Ele, há muitos e muitos anos atrás, ele era publicitário, foi chamado para uma loja que estava vendendo pouco e inventou essa história de Dia dos Namorados para o comércio crescer e deu certo, em termos de comércio deu certo. Mas voltando a essa coisa que a gente não sabe de onde esse pessoal saiu, o que eles promovem, além do ódio, da violência, que nos deixa indignados. Tem uma outra aqui que
Teve essa invasão do hospital agora, que é uma coisa completamente absurda. Durante o dia, nas redes sociais, desde ontem, quando foi avisado que há uma parceria do governo do Estado, via Instituto Butantan, um instituto muito qualificado, nossa, de larga experiência em fabricar vacinas e tá. As redes sociais, os bolsonaristas estão promovendo ataques a essa parceria. Ora, o pessoal está cuidando de fazer uma vacina para curar milhões, impedir milhões e milhões de pessoas de se contaminarem, e o pessoal é contra. É um absurdo total. É porque está sendo feito aqui em São Paulo. Não é só do governador essa obra, não. O importante é a ligação do Instituto Butantan com os chineses. Mas não adianta. Ai. Bom, pelo menos teve uma para aliviar. O Senado devolveu a medida provisória que permitia aquele deslocado ministro Waltraub de nomear 100 lista tríplice, que era uma intervenção em várias universidades públicas brasileiras. O Senado devolveu e o governo se mancou e o presidente revogou. Antes que ela caducasse, se a medida ia demorar 120. Então havia uma briga jurídica para saber se ele devolvendo caducava, não caducava, se tinha que esperar 120 dias. Bom, conclusão, o presidente revogou, sabendo que a situação era muito dramática e anticonstitucional, tá? Anticonstitucional. Eu vou botar agora aquele vídeo, trecho daquele vídeo, onde o capitão Corona conclama, incita a população a invadir os hospitais para verificar se tem leito vazio ou não. Depois eu vou dar assim, as normas que ele desrespeita, que podiam enquadrá-lo, sabe? Bom, na verdade, se tivesse coisa para valer, no dia do impeachment, quando ele citou e louvou o brilhante Ustra, já devia ter saído algemado e preso do Congresso. Não foi. Então vamos ver o vídeo e depois eu comento. Essa maneira de entrar e filmar. Muita gente está fazendo isso, mas mais gente tem que fazer para mostrar se os leitos estão ocupados ou não. Tá? Se os gastos são compatíveis ou não. Tá? Isso nos ajuda. Hoje é dia 12, né? Rapidinho, né? Você pode participar no 11 992 030506. Eu vou dar as primeiras mensagens aqui. Mauro César de Bento Ribeiro. O imbecil agora está estimulando as pessoas a invadirem as UTIs. Já teve lá, aí no Rio de Janeiro, um hospital de reverência, o Ronaldo Gazola. Já invadiram. Daniel de Embu das Artes, manda um abraço para mim. 40 mil mortos e as ruas cheias. É triste isso, muito triste, Daniel. Daniel de Osasco. Pedido de desculpas do general americano provocou a ira de generais golpistas por aqui. Disseram que o gesto não se aplica. Se eles tivessem vergonha do papel que eles estão desempenhando ao lado desse genocida, desse capitão Corona completamente deslocado, pediriam desculpa também de terem saído com ele junto ao povo ali, daquelas manifestações que pediu o fechamento do Congresso, que pedia a volta do AI-5, né? O ministro da Defesa sobrevoou com o helicóptero do Ministério a Brasília ali para ver como é que estava o movimento, tá? Deviam seguir o exemplo do americano. Nildenor Amorim, pedir para invadir hospitais não caracteriza crime? Caracteriza sim, só que não acontece nada. O que o Supremo está esperando para afastar esse canalha da presidência? Ou está acovardado? Hélio de Salvador, 57 milhões de brasileiros colocaram uma facção criminosa no governo, lamentável. Vamos ao que ele desrespeitou, por isso que eu digo que podia ser um crime, não só o crime de responsabilidade, como o da paz pública, né? Incentivando as pessoas a invadir o hospital. Isso é inacreditável, gente. Não é permitida a entrada em unidade de saúde sem autorização. Além de constranger os pacientes, coloca o visitante em risco de contaminação, sobretudo em meio a essa pandemia. As autoridades de saúde têm recomendado que as pessoas evitem unidades hospitalares para fugir do contágio. Ele pregou o contrário. Na semana passada, lembro que 5 deputados estaduais invadiram aqui
o hospital de campanha do AMB, valentões, teve um lá no Rio de Janeiro também, alegaram que era vistoria para conferir se o governo paulista estava funcionando ou não. Lá no Rio entraram com os pés sujos de piche, tiveram que refazer todo o assoalho do hospital de campanha. É uma coisa muito louca. Essa aqui da vacina, eu já falei, né, que a vacina já passou do estágio 1, estágio 2, vai para o estágio 3, ou veja como está avançada, vai ser testado em 9 mil brasileiros. Segundo o Dimas Covas, do Instituto Butantan, o Instituto Butantan colabora há muito tempo com laboratórios chineses. E diz que estamos correndo para a segunda, a terceira e a quarta onda e a pandemia está longe de acabar. E as redes sociais dos bolsomínios agindo com violência contra esse acordo. Eles ameaçam cientistas da Fiocruz, ameaçam agora o pessoal do Instituto Butantan. É um negócio muito louco mesmo. Ai. Ó, para acalmar um pouco a situação, que vocês viram que hoje eu estou brabo, né? Porque a gente não pode ficar indiferente. A gente tem que se indignar. Como dizia o mestre Darcy Ribeiro, na vida você tem duas saídas. Ou se conformar ou se indignar. Eu sou da ala da indignação, tá? Vamos falar do Fernando Bran, morreu há 4 anos, grande jornalista, grande letrista, parceiro do Milton, do Tavinho Moura, do Lô Borges, deixou uma obra magnífica. Foi um grande letrista do Clube da Esquina. Ele nasceu em Caldas, em Minas Gerais, morreu aos 68 anos, em 2015. Ele deixou travessia, nos bailes da vida, encontros e despedidas. Vamos lembrar uma que também fez muito sucesso, com a Elis Regina, um trechinho. Saudades dos aviões da Paner. Vamos lá. Lá vinha o bonde, não sobe e desce ladeira, e o motorneiro parava a orquestra um minuto para me contar casos da campanha da Itália e de um tiro que ele não levou. Levei um susto imenso nas asas da Paner. Grande Fernando Bran. Saiu um disco recente sobre a obra dele, com vários cantores. Teve tudo sobre Toninho Horta, e músicos, Zélia Duncan, Lobos, todo mundo, cada faixa um desses sucessos dele. Vai falar mais tarde outro grande compositor, grande figuraça, né? Não sei de fora de série, de Itamar Assunção. 17 anos sem Itamar Assunção. Os irmãos Bolsonaro, não os 3, 2, o Flávio e o Carlos, usaram dinheiro vivo, uma bufunfa, para pagar uma dívida de 30 mil reais. O investimento que eles fizeram na Bolsa, tal, papá, o 01 e o 02 foram condenados pela justiça e pagaram. O que chamou a atenção foi esse pagamento com dinheiro vivo. Tem que lembrar que o Flávio é aquele amigo do Queiroz, tá? E, aliás, vi um vídeo agora antes de começar o programa. Eu acho que é em Brasília, não sei se é no Rio de Janeiro. Pode ser no Rio. No supermercado, um sujeito entra acompanhado de outro, sente forte até, e está lá o Carluxo fazendo compra. Ele deu uma enquadrada no Carluxo, gritando de longe: E aí? E aí, você que faz do gabinete de ódio? Quem mandou matar a Marielle? Cadê o Queiroz? Eu estou te perguntando, cadê o Queiroz? Quem matou a Marielle? Nossa, e o outro, né? Vamos lá. Falei que hoje é o dia mundial da luta contra o trabalho infantil, uma data instituída em 2002 pela Organização Internacional do Trabalho. No Brasil, pelo menos, olha o número, hein? 2.400.000 meninos e meninas entre 5 e 17 anos são submetidos ao trabalho ilegal. Os dados são do IBGE. Vou repetir: 2.400.000 meninos e meninas entre 5 e 17 anos são submetidos ao trabalho ilegal. Com a pandemia pode piorar porque milhões de famílias perderam fontes de renda. De fevereiro até abril foram 4.900.000 empregos a menos no país. Crianças e adolescentes acabam sendo forçadas a trabalhar. Em 2002, quando começou essa campanha,
no Brasil era feito em parceria com a Justiça, organizações sociais e tal. E ganhou, agora nós vamos passar para vocês uma trilha sonora composta pelo grande Emicida. Vamos ouvir um trecho em relação ao trabalho infantil. Muito triste, muito cedo, é muito covarde cortar infâncias pela metade. Pra ser um adulto sem tumulto não existe atalho. Em resumo, crianças não têm trabalho, não. Infantil. Desde cedo, 9 anos, era um pingo de gente, empurrado a fórceps pro batente, o bíceps dormente, a mão cheia de calo, treme, não aguenta um lápis no fundão de São Paulo. Se é uma rebelde, se quer domesticar, menina preta perde infância, vira doméstica, amontoados ao relento, sem poder se esticar, um baobá vira um bonsai, é só assim pra explicar que o nosso povo nas periferias precisa encher suas panelas vazias. Dignidade é dignidade, não se negocia, porque essa troca leva infância, devolve apatia, e é pior na pandemia, sobra ferida na alma, uma coleção de trauma, fora a parte física, e nós já tá na parte crítica. Tá aí, Emicida, Dia Mundial da Luta contra o Trabalho Infantil. O Brasil, eu dei aqueles números no início do programa, né? 41 mil dos 828 óbitos. 41.828 óbitos. Isso, e casos, 828.810. Isso leva o Brasil ao segundo lugar com mais mortes em todo o mundo. Passou o Reino Unido. Que números trágicos que a gente mostra para vocês, e os dirigentes, os prefeitos, governadores, principalmente o Capitão Corona, incentivando o pessoal a sair às ruas, muito de uma forma precipitada, mas põe precipitada nisso. Vi o Nicoleles falando hoje, não era hora de sair, tinha que esperar mais um pouco. As pessoas estão aglomeradas em pontos de ônibus, dentro dos ônibus, em alguns estabelecimentos comerciais. É uma vergonha, eu não sei onde isso vai acabar. A gente só sabe o seguinte, que esse número de mortes de 41 mil vai triplicar, quadruplicar, e o número de casos também. E ficarão contentes os governantes desse país? Vamos lá. Tem uma notícia até que é, de certa forma, interessante. O Supremo enquadrou as Forças Armadas, que o ministro Luiz Fux, deixa eu ver aqui, diz que as Forças Armadas não são poder moderador, como vinham falando. Ele decidiu esclarecer que a interpretação correta da Constituição e da lei que disciplina as Forças Armadas não permite intervenção do Exército sobre o Legislativo, Judiciário ou Executivo e não dá aos militares atribuição de poder moderador. Foi uma resposta apresentada, o PDT entrou com essa liminar, e essa foi a resposta do ministro Luiz Fux. O governo do Capitão Corona, que isso cabe àquele ministério da outra, da Damares, excluiu, vejam vocês, a gente não sabe o que dizer, sabe? A gente não sabe o que dizer. Eu acho que caiu aqui, pronto, voltou. Excluiu a violência policial, que a gente sabe que é brutal nesse país, do relatório anual sobre violações de direitos humanos. É absurdo. Alegou que a base de dados tem inconsistência e que os números serão divulgados após estudo mais detalhado, mas não deu prazo para divulgação. Quer dizer, o governo excluiu a violência policial do relatório anual sobre violações de direitos humanos. É inacreditável, é inacreditável. Falei dele, agora vamos falar melhor, que eu vou passar um trecho de um filme, Itamar Assunção. 17 anos sem o grande Itamar Assunção, que nasceu em Tietê, aquele interior de São Paulo, morreu cedo, aos 53 anos, foi da chamada vanguarda da música paulistana, foi aquele pessoal da lira paulistana ali, junto com Arrigo Barnabé, Cida Moreira, Grupo Ramo, Premeditando Breck, Nauazete e tal. Aquele show do Lira paulistano enchia, a gente ia lá, era muito legal, e o Itamar dava show.
Vamos ver um pouco, vamos relembrar um pouco o grande Itamar Assunção. Vamos lá. O genial Itamar Itamar Assunção. Ninguém passava por um show do Itamar incólume. Que ninguém fica ileso ao ouvir. Era tudo novidade, tudo coisa que as pessoas não estavam acostumadas a fazer, não existia. Eu acho que o sucesso bateu na porta dele muitas vezes e ele não atendia. Você nunca vai fazer sucesso? Pô, você já devia estar fazendo sucesso. Eu não tenho preço, bem mal te conheço, não estou à venda, menino. Tá aí, lembrando, grande Itamar Assunção. O arquivo da Cinemateca Brasileira aqui em São Paulo é riquíssimo. A história do cinema brasileiro está lá. E o governo pode acabar com a Cinemateca, sepultar a Cinemateca. E a namoradinha do Brasil talvez arranjasse um cargo lá. Talvez, porque não se sabe se vai pegar um cargo lá ou não. Nem se sabe se vai ter Cinemateca. Mas trabalhadores e entidades que representam o cinema lançaram um manifesto em defesa da Cinemateca. Vamos ver e ouvir um trecho que a comunidade cinematográfica brasileira fez em defesa da Cinemateca Brasileira. Vamos lá. A comunidade cinematográfica brasileira, representada por suas entidades, vem manifestar sua inconformidade com a grave crise que se aprofunda, que pode levar à falência da Cinemateca Brasileira. A Cinemateca Brasileira é uma conquista histórica do cinema brasileiro. Nela está depositado a maior parte das nossas imagens domésticas, das famílias, né? Filmes de todos os gêneros, todas as bitolas. Programas de TVs e jornais televisivos que o nosso país já produziu ao longo dos últimos 100 anos. Ela é a memória viva do nosso país e o testemunho da grandeza atingida pelo nosso cinema. Faz tempo que a Cinemateca está numa grave crise financeira e não recebe os recursos governamentais necessários para o seu pleno funcionamento. Desde abril, está com os salários dos poucos funcionários que restam atrasados e luta para pagar a conta de luz, que pode ser cortada a qualquer momento. Um eventual apagão elétrico será desastroso, pois atingirá a climatização das salas, onde estão arquivados verdadeiros tesouros do seu acervo histórico. Sem refrigeração e inspeção constante, os filmes em nitrato de celulose, material altamente inflamável, ficarão expostos ao tempo e podem entrar em autocombustão, como já ocorreu em 2016. A lista de obras ameaçadas inclui filmes da Atlântida, da Vera Cruz. Tudo que restou do cinema silencioso brasileiro, arquivos históricos de Glauber Rocha e grandes filmes restaurados pela Cinemateca. A história do audiovisual nacional corre enorme risco. Todo esse processo de irresponsável negligência se combina com o afastamento da comunidade cinematográfica nacional, que não é consultada ou sequer informada a respeito dos rumos dessa instituição. Tá aí, vamos salvar, não vamos deixar que acabe o arquivo, a Cinemateca Brasileira. Vamos lutar que permaneça, né? Eles fazem tudo para acabar. O momento de cobrança hoje tem que ser rápido, porque o programa está acabando. 821 dias da execução de Marielle Anderson. E até agora a gente não sabe quem mandou matá-los hoje. Tá? Vou encerrar o programa hoje de novo com a OSESP, a Orquestra Sinfônica aqui do Estado de São Paulo, com César Miranda, violonista, e a pianista Olga Kobilova. Tá? A gente acaba por aqui o papo com Zé Trajano. Voltamos na segunda-feira. Fique em casa. Aproveite o fim de semana, aproveite o resto de noite aqui, você que tem namorada, virtual ou não. Segunda-feira a gente está de volta. Não saia de casa. Um abraço.